Fala galera, tudo bem? Bom, quero compartilhar com vocês sobre a herança, né, de família. Deus tem bastante falado comigo sobre essa área de reconciliação com os pais para os filhos, né? Antes eu falava mais com o adolescente. Hoje Deus tem me colocado em situação para ajudar os pais. E esses últimos dias, o que Deus tem falado comigo? Como os pais podem reconciliar com os filhos? Como os pais podem resgatar esses filhos que estão distantes da presença de Deus, né? E da forma como Deus tratou na minha vida, junto com a minha mãe, foi uma forma como eu vi Deus. Os filhos, eles são reflexos dos pais. Como eles vê Deus, como eles criam Deus na mente deles, como que ele pode ter uma vida de volta ao caminho do Senhor. Eles vão enxergar isso no padrão família. Que Deus tá nos falando que para a palavra de Malaquias se cumpra, né, que o coração dos pais volta para os filhos e o coração dos filhos volta para os pais, é da forma como os pais vão tratar os filhos, né? Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o pecado dele, nada disso, mas da forma como que você vai agir, como você vai reagir à situação que hoje você está vivendo com eles, né? Como está o seu casamento, como está a sua casa, como está o seu alicerce. Será que os filhos eles possam enxergar nos pais a imagem de Deus? Será que os filhos conseguem ver os pais a imagem de Cristo? Será que eles possam enxergar Deus, um pai celestial, um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai provedor? Se eles não conseguem ver o seu pai biológico dessa forma, será que eles conseguem ter uma mudança espiritual por uma mãe que vai nutrir o filho, que vai cuidar do filho, vai cuidar da filha? Será que eles conseguem enxergar isso dentro de casa? Será que os filhos têm essa referência dentro de casa? Provavelmente a maioria das pessoas que me pede ajuda, antes de ajudar um adolescente, eu quero conhecer a família, a estrutura da família, para assim eu poder entender o significado, a raiz, a causa daquele adolescente que está na sua crise de identidade, né? E foi dessa forma que eu tive uma transformação. Antes de Deus tratar as minhas paixões, que eu tinha de pecado, Deus precisou tratar a raiz da minha causa, os padrões de construção, de herança que veio. Antes de Deus falar assim, filha, agora sim você está preparada para viver o novo. Mas Deus, antes de viver o novo de Deus, Deus teve que, primeiramente, ir lá atrás, dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus bisavós, da minha mãe, do meu pai, começar a tratar a causa. Aí sim eu fui entendendo como que foi a minha trajetória, né? Eu não, antes eu jogava a culpa em cima do meu pai na atitude que eu estava vivendo, estilo de vida que eu tinha. Até chegar o momento que Deus falou assim: agora não, é sua responsabilidade. Toma a responsabilidade para si. Reconheça sim que você teve sim também uma parte de errar, de pecar. Lógico que isso também vem uma feridas das minhas emoções que eu criei dentro de mim, as crenças, as causas, né? Ali teve sim uma parte de erro do meu pai, erro da minha mãe, mas isso não pode, quando você tem uma mentalidade de Cristo, isso não pode ser mais uma justificação para os seus erros. Quando você tem uma mentalidade de Cristo, as novas coisas acontecem, as coisas velhas se passaram. Então é sua responsabilidade a partir de um momento que você tem um encontro com Cristo. É a sua responsabilidade agora como pai, como mãe, como filho, como indivíduo, tomar para si essa responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar. Quando você lê as cartas quando você lê o livro de Neemias, ele reconhece que os muros foram destruídos, ele chorou, ele falou assim: Deus, o que eu posso fazer para reconstruir isso, né? O livro de Neemias fala que lá em Neemias 1, no verso 4, ele fala assim: Senhor, Deus dos céus, é o Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda aliança e amor e leal para o que te ama, que obedece seus mandamentos, ouve as minhas orações. Olha do alto e vê que eu oro de dia e de noite ao teu povo de Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, a própria minha família e eu pecamos contra ti. Temos pecado terrível contra ti.
não temos obedecido teus mandamentos, decretos e estatutos, que desde o livro de Moisés, o teu servo escreveu. Mas por favor, lembra-te que se escreveu para o teu servo Moisés. Se nós fomos infiéis, o Senhor nos dispersaria dessas nações. Mas se nós voltar o nosso coração a obedecer os seus mandamentos e voltar para ti, então o Senhor restaurar o auxílio de volta para essa nação, né? O que ele está dizendo assim, o Neemias: Senhor, eu confesso que a minha família pecou contra ti. Sim, os meus avós errou, meus pais erraram, né? Eu errei. Mas eu pequei também contra ti. Ele também traz essa responsabilidade. Quando você traz para si essa responsabilidade, Senhor, eu sei que o meu pai errou. Eu sei que minha mãe errou. Eu sei que vi de uma herança que não te agradou, né? Eu sei que os meus pais eram aliança que não te agradava. Isso trouxe para mim um pecado contra ti. Mas agora eu também preciso assumir as minhas culpas. Eu preciso tomar essa responsabilidade. Uma pessoa que não tem uma mentalidade de Cristo, ela não vai pensar assim. Mas você que tem uma mentalidade de Cristo, quando você entrega sua vida a Cristo, agora é sua responsabilidade. Você tem que pedir para Deus mudar o seu caráter. Você tem que pedir para Deus lapidar a sua forma de pensar. Porque quando você faz isso, você se conserta diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, então a misericórdia de Deus vem. Quando você tem essa responsabilidade, os seus filhos vão voltar para os caminhos do Senhor, porque eles vão ver uma mudança diferente na casa, uma atmosfera diferente. Ele vai ver ali realmente que os pais mudaram, né? E quando o filho, você que é filho, os seus pais não são cristãos, ou são cristãos, e não tem esse entendimento, é sua responsabilidade de entrar na brecha deles, porque foi isso que Neemias fez. Ele fechou as brechas dos seus antepassados. O livro de Neemias é uma reconstrução de herança. Então, quando você entende que você precisa assim, de uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, então você precisa entrar em brecha. O que é entrar na brecha? Você orar, você se arrepender, você orar coisas que você nunca cometeu. Eu não tenho coisa que quando eu passei nesse processo de restauração de herança, eu orei coisas que nunca cometi, mas os meus pais fizeram, os meus avós fizeram, ou coisas que nem passa na minha mente que eles fizeram, mas Deus pediu para fazer renúncia, então eu vou fazer. Então isso veio uma mudança de comportamento dentro de mim por causa das heranças que eu quebrei lá atrás. Então o padrão de Deus é se arrepender, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa para que os teus filhos voltem, para que a sua herança seja uma bênção e não maldição, que seja uma vida de transformação. E quando você tem isso consciente, fala assim, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer. E quando você está sempre ali com esse pensamento de ser transparente com Deus, transparente com o próximo, a chance de viver uma vida de abundância aqui na terra é maior do que você fingir que nada está acontecendo, sabe? Você sabe que você precisa de uma mudança. Você sabe que na área da sua família teve pecado X e você não entra na brecha, você não se arrepende, você não transforma isso em bênção, né? A palavra diz: onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando eu me converti, né, a minha mãe orou comigo. Ela pediu perdão para mim, pecado que ela cometeu, erros que ela cometeu, né? Mas ela também pediu, e eu também pedi perdão para ela, pecado que eu fiz, pecados que eu cometi, e junta entramos no mesmo espírito de concordância no mundo espiritual. E quando isso acontece, a mãe como autoridade fazer com o filho, há uma mudança maior. Você quebra as lacunas da sua alma, prisões da sua mente, você quebra as mentiras construídas sobre o padrão família. Quando você faz isso, Deus está ali. Deus, ele vai sim restituir a sua família. Mas para que isso aconteça, é necessário você estudar os seus comportamentos, é necessário você orar, é necessário você sim chegar no seu filho ou na sua filha, pedir perdão, né? Porque muitas vezes os filhos carregam uma herança, eles veem o padrão dos pais, eles refletem em Deus, né? Eles não conseguem ver Deus como um pai, eles não conseguem ver o Espírito Santo dentro deles, eles acham que não são dignos
de estar na presença de Deus, porque o seu pecado afastou de Deus, né? Eles acham que eles não têm o direito mais de estar na mesa com Jesus, porque os seus pecados estão ali manipulando. Mas quando você faz essa ponte, orar junto com eles, confessar com eles, com o tempo eles vão entender isso. Com o tempo eles agora vão orar por você. Com o tempo eles vão sim voltar, porque você está plantando no coração dele uma verdade. Ainda que o mundo de hoje tenta distorcer, eles vão lembrar da oração, eles vão lembrar do ensino que você estava dando para eles. E assim eles vão guardar o coração dele. Então, ainda que demora tempo, mas para viver em Deus, cara, é em tempo, em glória, em tempo em tempo. E tenho certeza, tudo que você planta no coração dele, junto com Cristo Jesus, uma nova reconstrução da sua família vai acontecer. Tenho certeza disso. Faça isso. Medite na palavra de dia e de noite. Estude os seus comportamentos e ora junto com seus filhos. Amém? Que esse devocional possa te ajudar.